termicamente isolado. Um sistema físico, ele é termicamente isolado quando a gente não vê nenhuma troca de calor com o meio externo. A gente tinha até falado que a garrafa térmica é um tipo de calorímetro, né? É um tipo de sistema termicamente isolado, que é justamente vácuo entre as paredes de uma garrafa térmica para que não haja propagação do calor por condução e convecção. As paredes de vidro são espelhadas para que a irradiação não entre ou não saia de dentro da garrafa, e ela é vedada, tem aquela borrachinha para que não escape o calor por convecção com o ar externo. É claro que assim que a gente abre, ocorre essa convecção térmica, né? Há uma mistura de gases que faz ocorrer uma troca de calor. Não existe uma máquina perfeita, não existe um calorímetro perfeito, mas a gente idealiza como se ele fosse. Aí aqui, quando a gente fala dessas trocas de calor, nós temos que obedecer essa regrinha. A quantidade de calor, ela não vai se alterar se o sistema é termicamente isolado. Pode ter uma questão que não seja termicamente isolado? Pode. Aí ele vai ter que falar a quantidade de calor que foi perdida pelo sistema, né? Então a gente tem, se eu tenho uma pedra e água, uma pedra chega a estar vermelhinha de tão quente, né? Aí eu vou misturar com a água nesse calorímetro. Então, existe um calor que está sendo cedido e um calor que está sendo recebido. Como o sistema é isolado, a soma do calor que perdeu foi recebido pelo outro. Se eu perco calor, o meu calor é negativo. Se eu recebo calor, meu corpo é positivo. Quando a gente soma esses dois, o resultado vai dar igual a zero, porque um corpo cedeu e o outro corpo recebeu, se o sistema for termicamente isolado, né? Aí, se não for, a gente vai ter que unir o calor que foi posto para o meio ambiente. Então, no estado sólido, o volume é bem definido, a forma é bem definida, a distância das partículas, elas são bem próximas umas das outras, e essa posição, ela é fixa, determina uma rigidez na sua estrutura, ela apenas vibra. Quando esse material passa do estado sólido para o estado líquido, ela vai adquirir um volume, ele continua sendo bem definido, mas ele vai adquirir a forma do recipiente. E as partículas, elas não estão ligadas fortemente, elas estão ligadas fracamente uma das outras, porque elas ficam deslizando uma por cima das outras, né? O que possibilita realmente escoar. Então, se elas estão deslizando, por isso que a água, ou no estado líquido, ela vai escorregar, né? Até mesmo o mel, que é mais denso, mas essas partículas, elas escorregam umas sobre as outras, dando essa característica de líquido, né? É tanto que o único metal líquido na temperatura ambiente é o nosso querido mercúrio, e ele desliza suas partículas umas sobre as outras. Já no estado gasoso, ocupa todo o recipiente, né, que o contém, e as partículas estão bem fracas, ligadas uma das outras. Por isso que elas interagem apenas através de colisões. Se elas vão adquirir o recipiente que o contém, elas vão ficar aí barruando feito doidas, né? Como vocês estão estudando a teoria dos gases. Então, quando a gente fala de fases, é diferente. Então, a gente tem que saber a diferença entre isso. Estado é sólido, líquido e gasoso. Fase é como essas partículas, elas se organizam. Elas podem ter fases diferentes. Quem joga Minecraft, né, sabe muito bem que eu posso encontrar o carvão numa determinada camada, né, de pedra, né,
de profundidade. Então, se eu tenho carbono, é a mesma estrutura do diamante. Mas por que que o diamante é transparente e o carvão é assim, ou a grafite é desse jeito? Se é a mesma substância, é porque houve um processo um pouco mais aprofundado. É como se fosse a fase 2, né? Quando essa grafite ou esse carbono ele está sob mais pressão e uma temperatura maior, ele vai se transformar em quê? No diamante. É tanto que é possível fazer o diamante artificial com as cinzas de uma pessoa, né? Quando ela é cremada. Então, o meu corpo, ele pode ser cremado, eu pego as cinzas, coloco a altíssimas temperaturas e pressões para formar um diamante. Muitas pessoas fazem isso com o cabelo. Vão juntando o seu cabelo, que é cortado ao longo dos anos, para poder transformá-lo em diamante e dar para a pessoa amada, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aí, são fases diferentes que são feitas do mesmo material. Todos dois são o quê? Carbono. Só que um tem, eu tenho essa visão e outra visão é essa daqui. São fases diferentes. Ambas têm um arranjo bem definido, né? Mas são diferentes para cada fase. É como se fosse, eu estou na fase um, só tenho espada de madeira. Quando eu vou para a fase 2, aí eu tenho espada de diamante. Quando a gente vai ganhando nos joguinhos, né? Vai mudando de fase. É a mesma substância, só que mudando de fase. Aperfeiçoando. Então, aqui, e o plasma, que é o quarto estado da matéria? Nós vimos o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. O plasma, ele está de forma abundante no nosso universo, né? Então, ela é o quê? O raio, né? Que é justamente, que são justamente íons a altíssimas temperaturas. Passou do gasoso, aí vai para o plasma, que é muito mais quente, né? E nós temos também aqui uma fotinha do exemplo de plasma, né? Que é essa energia. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Juliana, depois conte a ela o que ela estava chorando nesse instante. Tava chorando tanto, 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 tanto por causa. Não, é porque a Ada quicou ele do jogo. Porque ele disse que quis. Aí ele disse que várias vezes a Ada faz isso porque ele é o admin. Aí ele fica chorando. Porra. Aí aqui a gente tem, né? O plasma estão nas galáxias e nebulosas, no vento solar. Eu vou passar as imagens que é mais bonito, né? Aqui são a nossa galáxia, linda e maravilhosa, as nebulosas, né? A gente tem o vento solar, que são essas coronárias que se desprendem do Sol, né? E chegam até nós através de tempestades solares, né? Que é justamente um vento solar, que é um fluido ionizado a altíssimas temperaturas. Nós nos protegemos dele através do nosso cinturão como é? O cinturão de Van Allen, que nos protege dessas partículas ionizadas. Então, aqui a gente vê exatamente essas coronárias se desprendendo e vindo em direção ao nosso queridíssimo planeta, né? Aí nós enxergamos. Peraí, deixa eu apagar. Gente, vocês ainda estão aí? Estamos, tia. Desculpe aí, viu, gente, a interferência. Aí aqui nós temos o cinturão de Van Allen, né? Que eu tinha avisado para vocês, tinha dito. Ele é formado justamente pelo nosso magnetismo terrestre, né? Então, ele nos mostra essa capazinha verde, é o nosso escudo. Literalmente é um campo de força, vamos dizer, né? Que ele não deixa penetrar com tanta intensidade aquelas tempestades solares. Nos filmes de 2012, né, de fim de mundo, esse campo aqui, né, esse nosso campo de força, ele é um pouco destruído e as tempestades solares nos atingem com tudo.
fazendo com que os satélites sejam destruídos e até mesmo os postos de energia por conta dessa ionização que vem do espaço muito forte com essas tempestades solares, né? Então a gente tem esse nosso cinturão de Van Allen, e essa imagem aí foi a NASA que publicou. Até mesmo aqui na nossa atmosfera, nós temos a ionosfera, que são vários íons que estão aqui vagando nessa camada, que ela é justamente utilizada para transmissão de sinal, de telefone, de rádio, é mais de rádio hoje em dia. E ela é também chamada de termosfera, tá vendo aqui, ó, ionosfera. Aí logo em seguida tem a termosfera e a exosfera que já está próxima ao espaço. Então, nós não temos somente sólido, líquido e gasoso, nós temos também a camada de íons, que é o quarto estado da matéria. Então, esse vento aqui, ele nos protege aqui, o nosso cinturão de Van Allen, né? A nossa camada protetora, só que existem furos, que são justamente nos polos. Aí nós vamos ter as auroras boreais e as auroras austrais, que são nos polos norte e sul. Então, essa parte do vento solar, né, ela é aprisionada nessa ionosfera. Então, entra por esse túnel magnético, né, que entra em contato com esses gases a altíssimas temperaturas, formando a aurora polar. Quando a gente vê essa imagenzinha, várias pessoas, né, gostam muito de fotografar, porque é um fenômeno, de certa forma, um pouco raro, né? Não acontece com muita frequência, só quando nós temos mais tempestades solares, uma época do ano, né, que aparecem mais essas auroras, boreal e austral. A diferença é que uma é no Polo Norte e a outra é no Polo Sul. Mas isso daqui é o quê? É o plasma, é o quarto estado da matéria, são partículas ionizadas em que a gente vê esse brilho intenso, né, a altíssimas temperaturas. Ah, mas eu tenho o plasma somente nisso? Ou a gente pode criar o plasma? Quando a gente vê essa lâmpada aqui fosforescente, né, que é a capa de fósforo, a gente chama fluorescente. Então, esse gás de mercúrio, né, que é o gás com essa capinha de fósforo, a gente quando liga aqui faz com que esse starter, que é um capacitor, libere bastante energia, fazendo com que esse gás brilhe, com que ele se ionize, né? Aí a luz acende. Então, ela precisa justamente dessa faísca, né? Da energia, dessa diferença de potencial positivo e negativo para que é, os elétrons, né, esses íons, melhor dizendo, se excitem e fiquem fluindo do polo positivo para o negativo enquanto estão acesos, né? Fiquem aqui vagando. Então, esse é o funcionamento da lâmpada fosforescente, que aqui é um gás ionizado. E o que é o gás ionizado? É o plasma, o quarto estado da matéria. Então, o plasma não é tão impossível da gente encontrar, não, né? Quando a gente liga o fogão elétrico, a gente vê aquela faíscazinha de plasma. Então, como eu havia falado, tem o filamento de tungstênio, que vai dar aquele contato inicial, né? Junto com o starter, para que esse gás aqui comece a circular. Ah, mas só existe a lâmpada fosforescente? Não, a gente tem esses outros tipos de lâmpada que tem também esse gás ionizado em seu interior. E o gás ionizado é o plasma. Outro fenômeno que tem o plasma são as coisas mais lindas que eu acho que são os raios atmosféricos, né? Que para que rompa a rigidez elétrica do ar, porque o ar é um isolante elétrico, né? É preciso uma grande diferença de quantidade de energia, que a gente chama de diferença de potencial, do 1
positivo para o negativo. A Terra, ela sempre se comporta com o polo oposto ao da nuvem, né? Então, se aqui for negativo, a Terra adquire carga positiva para que esse raio desça e a gente enxergue lindamente o plasma, né? Então, a gente vem aqui, mas só tem até o quarto estado da matéria? Não, nós temos o quinto estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein, ele é o quinto estado da matéria porque foi o último a ser caracterizado. Ele foi concebido, né, pensado, idealizado, calculado teoricamente pelo físico indiano Bose, né, Nat Bose e Albert Einstein. Então, em 1924, eles tinham esse quinto estado da matéria calculado, pensado, definido, tudo bem direitinho. Mas somente 70 anos depois é que nós fomos ter a comprovação de que realmente o condensado de Bose-Einstein existe e ele é do jeito que eles descreveram. E como é esse condensado de Bose-Einstein? É quando as partículas são colocadas próximas ao zero absoluto. Nós já sabemos bem direitinho que o zero absoluto ainda não foi totalmente atingido. Mas quando fica naquele 0,0000 alguma coisa, a gente tem que os corpos se apresentam como um único, como uma onda única. Então, eu tenho aqui o modelo das partículas na temperatura ambiente, aí a gente vai transformar ele, porque as partículas também elas têm um modelo ondulatório. Quando elas são colocadas próximas ao zero absoluto, elas se unem todas e se comportam como uma única onda, né? E isso pode ser visto através de imagens de computadores eletrônicos, né? Que é a representação desse condensado de Bose-Einstein aqui na pontinha dessas montanhas, vamos dizer assim, mas não são montanhas, né? É um modelo gráfico do condensado de Bose-Einstein. Então, a gente tem essa situação, que eu tenho o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma. Isso daqui, começando com o condensado de Bose-Einstein, né? Que ele é próximo ao zero absoluto, o movimento é quase nulo, e as partículas estão tão próximas que parecem que são uma lombriga só, porque vocês viram que ela se comporta como uma onda. Então, por isso que eu falo uma lombriga, né? Que é uma ondinha. Então, é como se todas as partículas fossem únicas. Então, a gente tem as outras características, né? Então, essa quantidade de calor latente, no início da aula a gente viu, né? Que existe a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível era para que ele mude a sua temperatura, e a quantidade de calor latente é a quantidade de calor necessária para que esse corpo mude de estado, né? Então, por isso que é quantidade de calor, M de massa, e o L, que é a constante de proporcionalidade característica de cada substância. Aí, para lembrar da formulinha, quem matou Lampião, ou Imala, né? Que as pessoas usam mais. Então, a gente sabe que essa energia térmica, né, essa quantidade de calor, a gente sabe que ela é cinética e potencial. Cinética porque ela provoca a agitação das partículas, e potencial porque elas têm aquela energia de força, de agregação das suas partículas. Então, se eu estou no líquido, existe um limite para a agitação dessas partículas. Se ultrapassar aquele limite, aí não vai mais ser líquido. Ele já vai mudar de estado
para o estado gasoso, se a temperatura estiver aumentando ou se a temperatura estiver diminuindo. Então, elas vão se agitar tão devagar que vai chegar no limite. E esse limite é o limite de temperatura de mudança de estado físico, que cada material tem a sua temperatura de mudança de fase e depende de quem? Também da pressão que está sendo exercida sobre ela. Então, lembre-se, para que eu tenha um corpo mudando de fase, eu tenho que levar em consideração a sua temperatura e a pressão em que ele está sofrendo. Por isso que nós temos a panela de pressão, porque quando eu tenho uma panela de pressão, a água vai ferver a 100 graus Celsius e ela já vai começar a mudar de estado, líquido para estado gasoso. Então, até que toda aquela água da panela evapore, a água ela vai estar com essa mesma temperatura. Toda a água líquida vai estar com essa temperatura. Quando a gente adiciona uma tampa, não tem por onde o ar escapar, só aquele buraquinho da panela de pressão. Então, como o ar sai bem devagarinho, a pressão dentro daquela panela vai aumentar. E, nesse caso, as partículas elas vão estar imprensadas. Por isso que a temperatura ela pode chegar a 120 graus Celsius e ainda ter líquido dentro da panela. Não tem, ela só tem aquele líquido dentro da panela por conta da pressão que empurra as moléculas, obriga as moléculas a estar nesse estado líquido. Da mesma forma, se a gente for lá para cima do Monte Everest, onde a pressão é bem menor, né? Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, a água ela vai ferver abaixo de 100 graus Celsius. Ela vai ferver a 90 graus, ela vai ferver a 88 graus. E nessa temperatura, ela já vai mudar de fase. Então, a gente tem que levar em consideração se é sob pressão normal. Sob pressão normal, foram feitas diversas experiências e a gente tem que a 0 graus Celsius a água começa a congelar, a se transformar em sólido quando ela está perdendo energia, ou esse sólido vai começar a derreter quando ele ganha energia, porque ele está ficando mais quente, né? E da mesma forma, os 100 graus Celsius. Então, esse calor latente, que é o L, é justamente a quantidade de calor que é necessária para cada unidade de massa mudar de estado. Então, existe uma quantidade de calor para cada grama, vamos dizer, da substância mudar de fase. E isso foi calculado experimentalmente nas condições de temperatura e pressão normais. Então, aqui nós temos a regrinha. L, que é o calor latente, é a quantidade de energia, né? A quantidade de calor necessária para que uma graminha dessa substância mude de estado. Então, no sistema internacional é joule por quilograma, porque é a unidade de energia, a mesma energia cinética, a mesma energia potencial, só que nesse caso a gente usa a caloria por razões históricas. Quando se trata de quantidade de calor para mudança de estado físico, usualmente a gente está calculando como caloria por grama. Então, essa energia para que a gente consiga fundir uma unidade de massa, fundir é derreter, né? Mudar do sólido para o líquido. Ou então, para provocar solidificação. A gente chama calor latente de fusão.
e calor latente de solidificação. Eles têm o mesmo valor, só que com sinais contrários. Porque para derreter, ou seja, para ocorrer a fusão, é necessário ele ganhar calor. Então, ele vai ser positivo. E se ele quer solidificar, ou seja, se transformar em sólido, ele vai ser o mesmo valor, só que negativo, porque eu vou ter que retirar calor daquele corpo, né? Então, aqui nós temos as tabelas, que são justamente o quê? A água, o calor latente de fusão é 79,6. Só que a gente utiliza arredondado, 80 calorias para cada grama de água sob pressão normal, que é justamente o que é pressão normal? É a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, a gente tem calor latente de fusão, é 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. O calor latente de solidificação, olha, tem o mesmo valor, apenas com sinais contrários. Mesmo valor de liquefação. Vocês estão prestando atenção que nós temos que saber bem direitinho o que é fusão, vaporização, solidificação, liquefação, porque essas são as nomenclaturas que nós vamos usar. Então, tem essas letrinhas embaixo. Cada substância tem o seu calor latente. O hélio é só 1,2 calorias por grama para transformar o hélio sólido em líquido, para que ocorra a fusão. Então, a gente vê que tudo isso depende da temperatura também que ele esteja, né? Sob pressão atmosférica, o hélio, ele vai se transformar. Olha aqui, a temperatura de fusão do hélio. Se é fusão, ele vai se transformar em quê? Sólido em líquido. Então, olha que o hélio, para que ele esteja sólido, ele tem que estar a menos 269 graus Celsius, para que ele esteja sólido, transformando-se para o líquido. Então, para que ele vá para a vaporização, né, do líquido se transformando em vapor, 68,9. Então, são décimos para que a gente tenha essa diferença, né? O nitrogênio, porque na temperatura ambiente aqui do nosso planetinha, eles estão, no caso, o hélio, o nitrogênio, eles estão gasosos, né? O álcool, na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente aqui, ó, é 78 graus Celsius para ele evaporar. Então, o álcool ele está líquido na temperatura ambiente. E o mercúrio? O mercúrio, ele sólido, é menos 39 graus Celsius. E quando ele vai se transformar em vapor, é acima de 300 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, ele está como? Na temperatura ambiente, ele está líquido. Então, a gente tem que, através de uma tabela como essa, do ponto de fusão e de vaporização, dizer, informar na questão, né, saber responder em que estado da matéria ele se encontra. O chumbo, para que ele esteja sólido, né, para que ele comece a derreter, aliás, ele precisa alcançar uma temperatura de 327 para que ocorra a fusão, para que ele comece a derreter. Então, na temperatura ambiente, o enxofre e o chumbo, eles estão sólidos, né? E assim a gente vai raciocinando. Olha aqui a temperatura que o ferro tem que atingir para que ele comece a derreter. Então, essa interpretação microscópica do calor latente, como é que a gente vai imaginar? Então, imagine você dentro de um cubo de gelo. Você dentro de um cubo de gelo, você vai ver todas as partículas muito bem organizadas, né? As ligações bem retinhas, cristalinas.
Então, para que você consiga fundir esse sólido, derreter esse sólido, essa configuração cristalina, ela precisa ser desmantelada, alterada, quebrada. Nós vamos ter que desfazer essa rede cristalina. Então, você é essa energia que vai quebrar essas configurações, né, de cristalina. Você vai quebrar tudo. Esse ordenamento rígido, você vai quebrar tudo, porque você é a energia que está sendo fornecida ao gelo, para que ocorra a fusão desse gelo. Então, enquanto eu tiver um fiapinho de ligação entre essas partículas, essa ligação cristalina, a temperatura não vai aumentar. A temperatura só vai aumentar quando todas as partículas conseguirem deslizar umas sobre as outras, até que eu quebre toda essa rede cristalina, esse gelo não vai aumentar a sua temperatura, não vai se transformar em água também, né? Líquida. Então, essa energia, ela vai se conservando. Ela sai do gelo e vai para o líquido, né? E essa agitação das partículas vai aumentando, né? É claro que nós sabemos que uma substância, ela tem energia cinética, que é de agitação dessas moléculas, e também energia potencial, que é justamente essa organização espacial, essa energia de ligação, se ela é rígida, cristalina, forte, aí ela vai ficando cada vez mais fraca quando vai para o líquido e mais fraca ainda quando ela está no gasoso. Então, quando a gente mistura essas substâncias aqui, olha, a água com o gelo, depois de um tempo elas vão atingir um equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico é o quê? Os dois vão atingir a mesma temperatura. Aí o que é que pode acontecer? Pode tudo se transformar em gelo instantaneamente, né? Porque toda a água vai ser congelada quando o gelo está a uma temperatura super baixa. Ou então ficar só a água, porque todo o gelo foi derretido. Ou então ficar gelo e água. Uma parte do gelo derreteu e a água se resfriou para que fique tudo numa temperatura de 0 graus Celsius. Então, com relação a essas temperaturas ou mistura de substâncias, nós temos que ter em mente aquela tabelinha do ponto de fusão, solidificação, que é o mesmo, ou de condensação e liquefação, né, que é a mesma coisa, ou vaporização. Então, a gente tem que interpretar que esse cálculo da temperatura de equilíbrio térmico, a gente vai utilizar a quantidade de calor da água, quantidade de calor da substância 1, substância 2, e se ele estiver num sistema termicamente isolado, ele não vai perder calor para o meio externo. Então, a gente tem gelo, temos que ter, para fazer o cálculo, a massa do gelo, a massa da água, a temperatura inicial do gelo, a temperatura inicial da água. Nós sabemos que cada substância tem o seu calor específico. Ah, mas é tudo água, é tudo H2O. Sim, mas aqui a estrutura da partícula é diferente. Então, o calor específico do gelo é 0,5. E o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, é bem diferente o calor específico da substância, né? Por isso que o calor específico, quando a gente fala da areia e da água, o calor específico da areia é pequenininho, no instante ele esquenta, no instante ele esfria. E a água, como calor específico vale 1, então ele demora mais a esquentar, demora mais a resfriar. Só relembrando aí o que a gente já estudou. Então, quando a gente mistura, nós vamos ter que somar a massa do gelo, a massa da água,
a temperatura. Então, existe uma equaçãozinha que a gente vai ter que calcular ao longo do tempo. Então, essa quantidade de energia total, nós temos que saber a quantidade de calor que foi cedido é a mesma quantidade de calor que foi recebido se os dois estiverem no sistema, o quê? Termicamente isolado. Então, ocorrem as transformações de fusão, vaporização, liquefação ou condensação e solidificação. Claro que pode ter a sublimação, que aí é um caso bem específico que eles vão ter que nos mostrar. Aqui, gente, é a curva de aquecimento e resfriamento da água, né? Vocês já estudaram isso em química, bem por cima, né? Porque em química ele apenas quer que a gente saiba se a substância ela é pura ou não. Uma substância pura, ela muda de fase, bem aqui, mantendo essa temperatura constante, né? Então, o gráfico que vocês enxergam lá na química no primeiro ano é retinho aqui. Se for um pouquinho torto, a gente já sabe que a substância ela não é pura. Então, o gráfico, se a substância aqui está sólida e eu posso fornecer calor. Olha aqui, que esse gráfico aqui deitadinho é a quantidade de calor que está aumentando. A sua temperatura está saindo de menos 20 graus Celsius, que é a temperatura do gelo, a menos 20 graus Celsius, sob pressão normal. Esse gelo, ele não começa a derreter aqui em 20 graus Celsius, não. Primeiro, ele tem que chegar na temperatura de 0 grau. Então, aqui é calor sensível ou calor latente? De menos 20 para 0 é calor sensível. Aí a gente usa aquela regrinha da aula passada, que é igual a mc delta T. Quando o gelo está se transformando em água líquida, a temperatura não muda. A temperatura aqui não está mudando. Então, é calor latente. Então, daqui para cá é calor sensível. Aqui nessa curva, calor sensível, porque a temperatura muda. Mas o estado da matéria não. Daqui para cá, a temperatura, olha, que a temperatura aqui, ela permanece constante, que é 0 grau. Se a temperatura continua igual, aqui é calor latente. Daqui para cá, calor latente. Quando a gente vem para uma inclinaçãozinha, olha, todo o gelo se transformou em líquido. Agora o líquido vai aumentar a sua temperatura até 100 graus Celsius. Se a temperatura aumenta, é um calor sensível. Se não muda a temperatura, é calor latente. O calor latente é quando o nosso gráfico está na horizontal. Por que na horizontal? Porque é na horizontal que permanece com a mesma temperatura aqui, 100 graus Celsius, né? Então, é calor latente. Calor sensível, qual é a regra? Macete. É massa, calor específico e variação de temperatura. E o que a gente estudou agora, que é o calor latente, é só a massa vezes esse calor latente, que é a quantidade de calor necessária para que 1 grama dessa substância mude de estado. De 100 para 120 é o calor sensível. E tem uma temperatura crítica, que vocês estão estudando com a ADI. Essa temperatura crítica é onde o vapor passa a ser gás. E outra temperatura quando esse gás se transforma em íons, um gás ionizado, né? Que aí é o plasma.
Então, nós não podemos esquecer, olhando só para o gráfico como ele está aqui, porque vocês é que vão ter que saber que aqui é só o gelo, ou então só o sólido. Quando ele está derretendo, eu tenho sólido e líquido. O ponto de fusão é constante quando a substância é pura. Aqui ele vai aumentar de temperatura apenas, permanece uma única fase. Olha, preste atenção. Calor sensível, eu tenho a substância numa única fase, num único estado, quer dizer. Aqui qual é o estado? Sólido. Aqui qual é o estado? Líquido. Aqui qual é o estado? Vapor. Então, eu tenho o mesmo estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, nessas situações, eu tenho calor sensível, a temperatura vai mudar. E o calor latente, que é aqui, não, eu tenho os dois estados, porque ele está passando por essa transformação. Eu estou quebrando a estrutura cristalina, se for de sólido, para uma de cisalhamento, que é escorregamento das partículas. Então, existe o sólido e o líquido misturado na temperatura constante. Então, sensível, latente, e depende de quem? Da temperatura e da pressão. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Eu preciso da pressão, pressão ao nível do mar, para que a gente saiba bem direitinho esses efeitos do calor na substância e interpretar esses gráficos.